Amém. Bom dia mais uma vez, irmãos. E eu quero convidar vocês a abrirem comigo em Atos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos dar sequência a essa série de pregações no livro de Atos. E na semana passada a gente viu o final do capítulo 9. E hoje, então, a gente vai começar com o capítulo 10. Atos 10, a partir do verso 1. Diz assim a palavra: Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: Que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: Tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então, envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora 6. E sentindo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela segunda vez lhe falou a voz: Não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles. E não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. 21. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu a quem procurais. Por que viestes? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, então, convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que abre os olhos do nosso coração, Senhor. Fale mesmo conosco, Senhor. Salve-nos de nós mesmos, Senhor, dos nossos raciocínios, pensamentos, das nossas intenções, Senhor, que não estão de acordo com a agenda do Senhor, Pai. Abra o nosso coração, Senhor, e liberte-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa passagem, ela está localizada dentro da sessão que se iniciaria logo após aí o versículo 31 do capítulo 9. Se você olhar lá, o versículo 31 diz o seguinte: Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo.
Então, se a gente olha para esse versículo, à luz do que Jesus tinha dito para os discípulos no passado, de que chegaria o dia após a ascensão de Jesus, em que eles receberiam poder quando viesse sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, o que esse resumo aí no fim da sessão anterior, no capítulo 9, diz, é que, de fato, os discípulos receberam o poder do Espírito Santo. Eles estavam dando testemunho de Jesus, do Senhor, e esse testemunho já estava estabelecido, consolidado, da Judéia até Samaria. Mas o que então ainda faltava? Faltavam os confins da terra. E a sessão então que começa aí a partir do versículo 32, capítulo 9, ela está focada em apresentar esse início da expansão do testemunho cristão para os confins da terra, que vai abrir a porta da missão cristã para as grandes viagens missionárias que vão dominar toda a segunda parte do livro. E nesse cenário, irmãos, esse capítulo 10 sobre a história de Cornélio é central e fundamental para o resto da história. Por quê? Porque aqui esse capítulo trata da regeneração indiscutível que Deus fez pelo Espírito Santo no coração dos primeiros gentios. E nesse sentido, é um capítulo que dá a base histórica para a subsequente compreensão da igreja primitiva de que a missão cristã que Jesus tinha dado para eles consistia no testemunho não apenas aos judeus e prosélitos, que eram gentios que tinham se convertido ao judaísmo por meio da circuncisão, mas esse testemunho deveria ser dado até mesmo aos gentios incircuncisos, aqueles que não tinham tido um comprometimento prévio com o judaísmo pela circuncisão. E é essa descoberta, então, que está acontecendo aqui no capítulo 10 e que vai abrir a porta para as missões até os confins da terra. E, de fato, quando a gente olha, por exemplo, a descrição que Lucas faz aí de Pedro, né, no início do capítulo 10, no versículo 1, o que Deus está falando com a igreja é que o testemunho cristão deveria incluir até mesmo um militar romano localizado numa capital regional do império. Agora imagine isso, irmãos. Você pensar, até então, que a missão incluía ir por toda parte pregando para judeus e prosélitos, e, de repente, Deus incluir nessa agenda e mostrar com clareza que até mesmo um militar romano, numa capital regional do império, deveria ser alvo do testemunho cristão. É assim que Lucas descreve, né, aí no versículo 1 do 10, ele fala em Cesareia. Cesareia era a capital romana na região da Judéia, cujo nome era em homenagem a César, o imperador. Fala de Cornélio como um centurião, provavelmente um membro da nobreza romana, e o centurião como sendo um capitão de um grupo de cerca de 100 soldados. E ainda detalhe que esse regimento era chamado italiano, provavelmente arregimentado na própria Roma. Então, olha a cena. Deus está expandindo o coração da missão para além de Judéia e Samaria, para incluir até mesmo aqueles que representam quem matou Jesus. Militares romanos. E, nesse sentido, esse caso extremo inicial de um gentio convertido, ele prenuncia o próprio fim do livro. Como que Atos vai terminar lá no capítulo 28, versículo 28? Com Paulo dizendo que a salvação foi enviada aos gentios em Roma. E aí sim você tem a completude daquilo que Jesus prometeu. O evangelho sendo levado até os confins da terra, incluindo os incircuncisos e até mesmo os romanos. Portanto, irmãos, apesar de essa história do capítulo 10 se passar numa cidade da Judéia, que era Cesareia, os convertidos, Cornélio, seus familiares e amigos, devem ser vistos como os primeiros representantes dos confins da terra na igreja. Os primeiros que Deus acrescentou para além dos judeus e prosélitos na igreja, que, portanto, servem como marco inicial da expansão universal da missão, que não vai fazer mais distinção étnica ou de nenhum outro tipo. Mas, diante disso, surge uma pergunta: por que, então,
essa história de Cornélio não está logo no início da sessão? Por que ela só começa aí no capítulo 10 e não lá no 9:32, se é ela que marca o início dessa expansão até os confins da terra? Irmãos, dentre vários motivos possíveis, eu creio que um que é especialmente significativo é que os 2 milagres relatados anteriormente ao caso de Cornélio, que são a cura do paralítico Enéas na cidade de Lida, aí do 9:32 até o 9:40, mais ou menos, e depois a ressurreição de Dorcas na cidade de Jope, esses 2 casos parecem fornecer o pano de fundo adequado para a gente compreender corretamente o caso de Cornélio. Então, eles fazem o preparativo para você entender o capítulo 10. Em que sentido? Porque assim como acontece nesses 2 casos, no caso de Cornélio também, Pedro está sendo enviado para chamar da morte para a vida alguém a quem Deus amava. Vou repetir. Assim como no caso de Enéas e de Tabita ou Dorcas, no caso de Cornélio, Pedro também está sendo enviado para chamar da morte para a vida alguém a quem Deus amava. Afinal, irmãos, o entrelaçamento narrativo aí das 3 histórias é evidente. Você parte da cura de alguém que estava vivo, mas que vivia como morto, paralisado numa cama, para então Pedro ser chamado por mensageiros a uma outra cidade próxima para ressuscitar alguém que estava morta, mas que na memória das viúvas que tinham sido beneficiadas pela sua generosidade ativa, era como se ela ainda estivesse viva, com as roupas sendo mostradas. E então, semelhantemente, você chega no capítulo 10 agora, com Pedro novamente, assim como na história de Dorcas, sendo chamado por mensageiros para ir para uma outra cidade próxima, em favor de uma outra pessoa, que também era ativa, generosamente ativa, e da qual o próprio Deus estava se lembrando. É isso que diz aí o versículo 2, e o versículo 4, e o versículo 22. Dá uma olhada na sua Bíblia, o versículo 2 do capítulo 10. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Uma descrição similar à descrição da própria Dorcas. Versículo 4, fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: o que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: suas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Assim como as viúvas se lembravam de Dorcas, aqui o próprio Deus tem se lembrado de Cornélio. E no versículo 22, quando os servos chegam a Jope para chamar Cornélio, olha o que eles dizem. Eles responderam: centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as suas palavras. Assim como mensageiros foram enviados, no caso de Dorcas, porque ela tinha bom testemunho de todos que estavam em volta, para que Pedro viesse e lhe dissesse a palavra da vida e a ressuscitasse. Então, irmãos, parece que essas inversões narrativas aí que ligam as 3 histórias são sugestivas mesmo. Elas estão indicando que, apesar de Cornélio ter essas boas obras, essas esmolas, essas orações, essa piedade, esse temor a Deus, ou seja, apesar do fato de que Deus já estava operando um trabalho preparatório na vida de Cornélio, esse caso deve ser entendido como mais uma pessoa, no caso a terceira seguida, que Pedro vai levantar do leito de morte. E mais especificamente, da morte espiritual para a vida eterna. É assim que a gente tem que ler essa história. E não é à toa que, de fato, quando Pedro chega em Cesareia, 4 dias depois da visão atemorizante que Cornélio teve, o que ele conclui? Ele conclui que Deus, por assim dizer, já tinha tirado a pedra da porta do sepulcro. Bastava Pedro chamar Cornélio para fora da morte e para dentro da vida pelo Evangelho, que ele seria regenerado e renovado pelo Espírito Santo, que ia purificar o seu coração pela fé.
Quando Pedro chega achando que vai plantar, ele já está colhendo o trabalho que Deus estava fazendo para ressuscitar esse novo Lázaro, esse novo gentio a quem ele amava. Irmãos, às vezes você não está enxergando, mas Deus tem feito já um trabalho em quem te rodeia, em quem está ao seu redor. Você nem percebe. Você acha que é um não cristão perdido, mas Deus está atuando já. Deus já tirou a pedra da porta do sepulcro. E Deus está te convidando a falar, abre a boca e anuncia Jesus, que Lázaro vai sair, que Cornélio vai reviver, que a ressurreição vai acontecer. Tem gente paralisada como Enéas, morta como Dorcas, mas vai no poder de Elias, como João Batista, que vai na frente, anunciando o Cristo que ressuscita os mortos. Como Paulo diz mais para frente, uns plantam, outros colhem, mas Deus dá o crescimento. Irmãos, talvez você não está plantando na vida de algumas pessoas, mas Deus vai trazê-las até vocês ou te enviar até elas, para que você colha alguém que Ele ama e que Ele quer salvar. Esse é o aprendizado que Pedro está tendo. Ou talvez você seja como Cornélio. Você não se identifica exatamente como um cristão, mas você sente que Deus tem feito alguma coisa no seu coração. Que Ele tem te aproximado, te trazido para perto. Você sente que você começou a conversar com Ele e as suas orações estão subindo para a memória dEle. Que enquanto essa pregação é feita, enquanto os seus amigos falam com você, você se descubra um crente. Que o Espírito Santo purifique o seu coração, como fez com Cornélio, e que você se perceba saindo do túmulo da morte e vivendo a vida eterna. É assim que essa história se desenrola, como a ressurreição da terceira pessoa que estava morta, mas uma pessoa inesperada, um militar romano, e não um cristão como Enéas ou como Dorcas. Mas surge uma outra questão, né, que a gente pode pensar nesse cenário específico, que é o seguinte: por que Deus enviou especificamente Pedro? E não, por exemplo, Filipe. Afinal, no capítulo 8 a gente viu, Filipe é que foi o pioneiro de levar o evangelho para fora de Jerusalém e da própria Judeia, chegando em Samaria. E mais do que isso, Filipe morava nessa época em Cesareia, como a gente sabe pelo capítulo 8. E depois no capítulo 22. Era onde Filipe morava. Então, por que dessa vez Deus envia Pedro, que está em outra cidade, para converter Cornélio e não, por exemplo, Filipe? E aí, de novo, irmãos, apesar de ter vários motivos possíveis, né? Por exemplo, era capaz que se fosse Filipe, que era um judeu de fala grega, né? Um helenista, que fosse converter o primeiro gentio, isso teria muita desconfiança por parte da igreja de Jerusalém. Afinal, era alguém que já tinha uma fala grega, já tinha alguma influência externa, né? Como que a gente vai confiar que, de fato, essa conversão foi genuína? Pode ser também porque Jesus já tinha falado com Pedro, em Mateus 16, que a ele tinham sido dadas as chaves, né, do reino, para ele ligar e desligar. Ou seja, assim como Filipe foi à frente, depois quem tem que ir lá em Samaria para validar aquela conversão e orar pelo derramamento do Espírito Santo sobre os samaritanos? Pedro, no capítulo 8. Então pode ser que aqui, de novo, Deus está abrindo uma nova porta da missão, que é para os gentios, e por isso Ele está enviando Pedro, a quem Ele tinha dado as chaves para abrir a porta do reino. Mas eu acho que um outro motivo importante, irmãos, e é um motivo no qual eu quero me concentrar pelo restante da pregação, é que Deus enviou Pedro, e não Filipe, ou outro, porque Deus queria converter os critérios missiológicos de Pedro. E com isso eu quero dizer que Deus queria converter o sistema de classificação que Pedro tinha para categorizar as pessoas e agir para com elas a partir dessa classificação. Então, num certo sentido, essa história não é somente a história, como se isso fosse pouco, não é? Mas não é somente a história da conversão de Cornélio.
Num certo sentido, esse trecho é também a história de mais uma conversão de Pedro. E aí, como que Deus opera essa conversão? Como que Deus faz com que Pedro, de fato, veja que o sistema de classificação dele sobre as pessoas e sobre como ele vai se relacionar com as pessoas está em desacordo com a maneira como Deus enxerga as pessoas. É muito interessante, irmãos, porque ao contrário do que a gente poderia imaginar, de que Deus vai tirar Pedro do seu contexto para, em abstrato, falar com ele e depois mandar Pedro de volta para o contexto, não. Deus usa elementos do contexto imediato do apóstolo para falar com ele no momento de oração por meio de uma visão espiritual didática. Deus usa elementos que estão ali presentes, naturais, ordinários, para falar algo extraordinário com Pedro por meio de uma visão. Olha aí no versículo 9 do capítulo 10. Diz assim: no dia seguinte, enquanto estavam a caminho já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta. A hora sexta, na forma de contar o tempo judaico, seria o correspondente ao nosso meio-dia. Então ele subiu ao terraço, as casas tinham o telhado plano, era um terraço, um eirado. Então ele sobe por uma escada externa, esse eirado, para orar meio-dia. E aí, versículo 10, sentindo fome, quis comer. Ora, sobre o que será a visão que Deus vai dar para Pedro? Sobre comida. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Na maioria dos eirados, exatamente para proteger do calor, o que você tinha? Um toldo de couro, e era bem possível que, estando na casa de um curtidor de peles, você tinha lá esse toldo de couro. E aí, mais uma vez, como Deus vai falar com Pedro na visão? Algo sobre alimentos que vem onde? Num lençol descendo. Pedro provavelmente está ali olhando o terraço e Deus usa aquela imagem para gerar uma visão espiritual para Pedro, desse lençol descendo. E aí o 12, nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. Irmãos, Pedro está na casa de um curtidor de peles. Ou seja, o que tinha nessa casa? Animais de todo tipo morto. Para Simão, o curtidor, tirar as peles e curtir em couro. O que já era um avanço, porque assim, um fariseu, por exemplo, nunca ficaria hospedado na casa de um curtidor. Porque mexer com animais mortos, como Simão, o curtidor, tinha que fazer, deixava-o cerimonialmente impuro. Ele tinha que ter todo um processo de purificação ritual. E algum judeu com mais escrúpulos não se submeteria a ficar numa casa com essas características. Então parece que, assim como Deus já estava fazendo algo em Cornélio para depois convertê-lo, parece que Deus já estava trabalhando ali também no coração de Pedro. Já estava levando Pedro para a casa de um curtidor de peles, onde tinham vários animais impuros, e ele convivendo com aquilo. E aí, na visão, mais uma vez, o que Deus vai usar? A fome, que vem com animais no todo, e animais de todo tipo. E aí, quando você lê mais para frente, você percebe que está falando de animais impuros. 13. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames de profano o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido aos céus. Então, irmãos, 2 coisas aqui. Primeiro, que você não precisa descartar impressões que às vezes Deus coloca no seu coração, só porque elas estão relacionadas com coisas que você vivenciou no seu contexto imediato. Por quê, irmãos? Porque Deus não tem compromisso nenhum em te tirar da sua realidade para falar com você em abstrato. Deus é soberano sobre todas as coisas, e muitas vezes Ele vai usar coisas do seu cotidiano para, no momento de oração,
pelo Espírito Santo, falar com você e juntar aquele monte de peça. E aí você tem uma mensagem clara. Muita gente que tem, às vezes, sonhos espirituais, visões, tem essa experiência, né? É claro que você não precisa virar um detetive, né, de evidências que Deus pode estar dando para falar. Quando Deus quiser falar, Ele vai falar. Tá? Mas você não precisa descartar. Por quê? Porque Deus fala no seu contexto. E é assim, então, que Ele está trabalhando para converter Pedro, usando aquele contexto específico. E mais, um ponto que eu não mencionei. Onde que Ele está? Em Jope. Qual cidade que é Jope, irmãos? Quando você olha para o Antigo Testamento. É a cidade para onde Jonas foi para embarcar para Tarsis e fugir do chamado de ir para Nínive. Deus está juntando isso tudo e dando uma missão para Pedro que ele quer responder: de modo nenhum, Senhor. Cadê a passagem de Tarsis? Isso eu não faço. Deus está falando: não chame os ninivitas de impuros se eu te mandei para lá, Jonas. Então, o que Jonas está aprendendo com essa aula de Deus? Jonas está aprendendo que a distinção que era feita entre alimentos, e que Deus tinha introduzido de fato, né, entre alimentos puros e impuros, lá em Levítico 11, num momento específico da história de Israel, por motivos que vão desde questões de saúde ali na peregrinação do deserto, até questões de pedagogia cerimonial, né, ensinar aos israelitas a importância da santidade. Mas Deus está deixando claro para Pedro, com essa visão, que Ele aboliu essa distinção entre animais puros e impuros. Mas, para além disso, enquanto Pedro está refletindo sobre o significado dessa abolição, e chegam os mensageiros, e ele vê toda aquela situação, o que Pedro está entendendo? É que, para além da abolição de alimentos, de distinção entre alimentos, Deus está chamando Pedro para parar de distinguir as pessoas enquanto alvos do testemunho cristão. E, mais especificamente, os gentios e os incircuncisos. Por quê? Porque eles eram pessoas que não tinham comprometimento prévio com a lei e, exatamente por isso, não tinham comprometimento em guardar as regras alimentares, comiam alimentos impuros. E isso era uma barreira para a missão. Por quê? Porque um judeu não se assentaria para comer com um gentio, para ter relacionamento. Então, as coisas estão vinculadas, percebem? Deus está abolindo a distinção entre alimentos para quebrar uma barreira para uma distinção muito maior. Pare de colocar os gentios de fora do escopo da minha missão. É isso que Pedro está aprendendo ali com essa visão que Deus está dando para ele. E, irmãos, esse é um aprendizado que, se a gente for pensar retrospectivamente, já dava para ser inferido do próprio ensino de Jesus. Discípulo de Pedro, que é Marcos, no seu evangelho, quando ele fala sobre aquela questão do debate sobre lavar as mãos ou não, né, antes de comer, ele fala que Jesus diz, né, que nenhum alimento torna o homem puro, porque, enfim, não é essa a questão. E aí, como que Marcos conclui? Dizendo assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. Então, essa distinção do Antigo Testamento já tinha sido abolida por Jesus, mas ainda não tinha sido captada pelos discípulos, e muito menos as suas implicações, apesar de o Antigo Testamento como um todo nunca ter feito diretamente essa associação. Pelo contrário, a visão missional do Antigo Testamento sempre foi qual? Que os judeus foram escolhidos não para estabelecerem um critério de distinção da preferência do favoritismo de Deus, mas para que, por meio deles, todas as nações fossem abençoadas. Então, apesar de essa mensagem já estar presente ali no Antigo Testamento, em Jesus, de fato, irmãos, em termos de história da igreja, é com essa visão de Pedro que ela fica claríssima. Com essa visão de Pedro fica claríssimo que os gentios, os incircuncisos, que eram tidos por impuros pelos judeus, porque eles não tinham feito um comprometimento prévio de guardarem a lei e, consequentemente, as regras alimentares, esses gentios incircuncisos também podiam ser purificados no seu coração pela fé.
Em outras palavras, você não precisa entrar com nada para Deus completar. Você não precisa ser judeu nem prosélito, pecador, mas não tão ruim assim quanto o gentio incircunciso, para Deus completar. É Deus quem faz tudo. É Deus quem opera essa obra no coração pelo poder do Espírito Santo. E é isso que eles concluem, mais tarde a gente vai ver, mas pode abrir aí em Atos, capítulo 15. Depois de algum tempo já refletindo sobre essas questões, olha o que os apóstolos e os anciãos dizem no Concílio de Jerusalém. Atos 15, 8 e 9. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Olha o início do 9. E não fez distinção alguma entre eles e nós. Esse é o aprendizado, irmãos, que Pedro está tendo. É que Deus não faz distinção entre judeu e gentio. Por que então Pedro está fazendo? Em outras palavras, é como se a gente dissesse que Deus fez convergir em Cristo, ou na fé em Cristo, qualquer aparente critério missiológico anterior. Ou ainda mais pastoralmente, Deus não usa critérios como os nossos, temporais, carnais, que levam ou à vanglória ou à tristeza. Deus não usa esse tipo de critério para decidir a quem Ele vai conceder arrependimento, fé e uma vida piedosa. Por quê, irmãos? Porque Deus não aceita vanglória na sua presença. Esse se tornou o problema dos judeus. Deus faz uma distinção na história, elegendo os judeus, mas não era para os judeus se apoiarem nessa distinção, mas para, a partir da sua eleição, levar o evangelho a toda a terra. Mas qual é o grande problema? É que toda vez que uma distinção é feita, a tendência é tornar aquilo a base do seu mérito e se vangloriar diante de Deus, porque você é judeu e não gentio. E aí o que Deus então está ensinando para Pedro? Sim, Pedro, existe diferença real, concreta e histórica entre judeu e gentio, como Paulo deixa tão claro em Romanos. Mas quem se vangloria dentre os judeus é cortado da árvore. E quem se humilha dentre os gentios é enxertado na árvore. E se quem for enxertado se vangloriar, vai ser cortado da árvore. E se quem foi cortado se humilhar, Deus é poderoso para enxertá-lo novamente. Como Paulo conclui, 1 Coríntios 1, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. É o aprendizado de Pedro, irmãos. Ele está aprendendo que Deus abriu as portas do Evangelho. Por quê? Porque em Cristo todos são chamados para se gloriarem e deixarem qualquer critério aos pés da cruz. E não é à toa, então, que olha o que acontece, né, com Pedro, quando a gente chega aí no versículo 17 do capítulo 10, diante desse aprendizado. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta e, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, qual seria o significado dela, quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram, levanta-te, desce e vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Olha a providência divina, né? Deus sabe o timing da coisa. Ele dá a visão, na hora que termina a visão, Pedro está refletindo, ok, entendi a questão da distinção dos alimentos, mas o que o senhor está querendo dizer com isso? É a hora que os caras, numa viagem de um dia, chegam na porta, chamam Pedro, e aí cai a ficha de Pedro. Né? E, inclusive, isso que está aí no versículo 20, levanta-te, desce e vai com eles, e não duvides de nada. Uma tradução melhor e possível é: não faça distinção alguma, porque fui eu que os enviei a ti.
Então isso fecha o aprendizado de Pedro, né? Ok, era distinção de alimento, mas agora eu tenho que ir com esses caras. Os gentios bateram a minha porta. E eu não posso fazer distinção nenhuma. E aí por isso que esse trecho termina com 23. Olha o que acontece no 23. Pedro, então, convidou-os a entrar e os hospedou. E no dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles. Convertido. Convertido, irmãos. De alguém que na hora da visão disse, de modo nenhum, Senhor. Agora no final da aula, ele recebe gentios na sua hospedagem, come com gentios naquela noite, certamente, e no dia seguinte parte para encontrar um militar romano. Converteu. Irmãos, por mais cabeça dura que a gente seja, como Pedro, que está falando pela terceira vez na história dele com Jesus, de modo nenhum. Lembra das outras? Jesus fala que está indo para a cruz, aí ele fala, de modo nenhum, Senhor. Né? Isso não te acontecerá. Eu tenho o programa missional correto, Senhor. Isso aí não faz parte, de jeito nenhum. Né? E aí vai para a cruz. Segunda vez, lava pés, de modo nenhum, Senhor. Nunca me lavarás os pés. Pedro, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Não, então lava tudo. Não, também não é assim. Né? E agora a terceira vez. Mata e come, Pedro. De modo nenhum, Senhor. Mas no final está o Pedrão recebendo gentios na casa dele e indo para a casa de um militar em Cesareia. Irmãos, Deus é poderoso para vencer a nossa irresistência. Deus vai nos converter várias e várias vezes do nosso entendimento errado da missão. Do nosso entendimento errado do que significa ter sido chamado para seguir Jesus. Deus vai te converter. E, num certo sentido, como Atos está mostrando a reversão dos efeitos da queda do Antigo Testamento, você pode entender que o que está acontecendo aqui e por que Deus escolheu Jope para fazer isso. Porque é a reversão da história de Jonas. É a reversão da história de fugir da missão. Mostrando que Deus é capaz de forjar um coração irresistente, que se alegra ao invés de se enraivecer, com a grandeza da misericórdia que Ele tem. Irmãos, eu acho que a gente precisa disso. Tanto na nossa vida pessoal, mas no nosso tempo como igreja. A gente precisa de uma missão para além das nossas distinções. Esse está sendo um problema, assim, especialmente, né, no nosso tempo, de tentar categorizar, classificar e dizer quem está dentro e quem está fora do público-alvo do testemunho cristão. São os de esquerda, são os de direita. São os ricos ou são os pobres? Deus tem um lado, qual é o lado dele? São as mulheres ou os homens? Não, Jesus tinha essa ênfase. E por aí vai, são os estudados? Não, são os simples. Várias distinções que vão sendo introduzidas para tentar dizer qual é de fato o foco da missão cristã. Meu irmão, o foco da missão cristã, como dizia John Stott, é o evangelho todo, para o homem todo, no mundo todo, mas também para todo mundo. Para todo mundo. Isso é um risco especial na nossa época aí de modernidade tardia, em que a gente não faz as coisas sem mediar primeiro por algum conceito, né? Você precisa ter uma missiologia primeiro para depois fazer missão, né? Você precisa ter uma visão teórica do que é a missão para depois executá-la. E isso vira um risco. Porque apesar de ser impossível não fazer distinções, é impossível. Tenta falar de uma coisa sem fazer distinção. Você vai falar, fulano é alto. Beleza, já fez uma distinção. Tem outros que são baixos. Então é impossível não fazer distinções. Mas qual é o chamado de Deus? Não se apoie em distinções para viver a sua vida. Para viver a missão. Distinções nos ajudam a falar e a fazer sentido do mundo. Mas os conceitos não podem virar preconceitos. A abrangência universal da missão de Deus vai na frente.
Você pode usar a linguagem para dizer o que está acontecendo, mas não para moldar a sua missão. E aí Pedro está aprendendo isso. E a gente precisa, irmãos, reaprender aquilo que já estava tão claramente na parábola do bom samaritano, né? Que é o quê? Não tente reduzir o seu próximo a um mero conceito. Que era o que o cara queria, o cara que chegou para Jesus. Me dá um conceito do próximo. Por quê? Para eu ter fronteira e saber quem está fora desse conceito. E aí o que Jesus faz? Pega o cara que ele achava que estaria o mais fora de todos e fala assim, se você achar um cara assim... O samaritano não está conceitualizando, então ele foi lá e ajudou. Então para de tentar reduzir o próximo a um conceito. A gente precisa da missiologia de Paulo. Em várias partes em Atos fala, Paulo dizendo, eu dei testemunho tanto a judeus quanto a gentios. Eu dei testemunho tanto a simples quanto a pessoas importantes. Adote essa linguagem, tanto quanto. É o evangelho todo, para o homem todo, no mundo todo, mas para todo mundo. Para todo mundo. É claro, irmãos, que é uma responsabilidade pesada demais para o indivíduo. É uma responsabilidade da igreja como um todo, como um corpo. E dentro da igreja, num corpo, como no próprio corpo, vão ter pessoas mais especializadas, né, do que outras em alguns tipos de testemunho. Então, você vai ter gente que Deus vai enviar para a universidade. Você vai ter gente que Deus vai enviar para a indústria. Você vai ter gente que Deus vai enviar para o gari na rua. Você vai ter gente que Deus vai enviar para a dona de casa simples. Você vai ter gente que Deus vai enviar pensando em mulheres que sofreram. Você vai ter gente que Deus vai enviar pensando em homens. Mas qual é o risco? É que você torne a sua especialidade o todo da missão. E é isso que os apóstolos disseram para Paulo em Gálatas 2. Paulo, cara, você é um cara muito estudado, muito importante. Você tem cidadania romana. Você estudou aos pés de Gamaliel. Você veio de Tarso, a terceira maior cidade de estudo da época. Não se esqueça dos pobres. Ou seja, Paulo, ok, Deus te deu uma história, te deu uma ênfase, te deu uma coloração específica, um foco específico. Mas não torne esse foco todo. Lembra também que tem os pobres, tem os que não aprenderam aos pés de Gamaliel, tem os que não são rabinos, que são esse meio que você está acostumado a frequentar, dos sumos sacerdotes. Lembra que a missão é para todos, Paulo. E ele falou que eu fiz todo o esforço para fazer. Então, irmãos, eu queria deixar com vocês essa reflexão. Quem é o seu ninivita? Ou quem são os seus romanos? Quem são as pessoas que, talvez por afinidade, por jeito de ser, você não gosta daquele grupo? E é claro, irmãos, que eu não estou querendo dizer com isso um inclusivismo absoluto, inclusive na igreja. Por quê? Porque o próprio Pedro só batiza Cornélio depois que vê o Espírito Santo sobre ele, né? Então tem critério, sim. Mas qual é o critério? Gloriar-se somente em Cristo. Mas na hora que alguém deu evidência que gloria em Cristo, esse cara é um irmão. Mas enquanto isso não acontece, a missão, se Deus está mantendo a pessoa do seu lado respirando, envolve qualquer próximo. E quem é o próximo que você queria excluir por algum conceito? Qual é a sua Jope? Qual é o lugar onde o seu coração bifurca? E você fica na dúvida se você vai para Tarsis ou para Cesareia. Que Deus te livre de Tarsis, te leve para Cesareia e nos dê uma missão para além das nossas distinções. Amém? Vamos orar. Pai, alarga o nosso coração, Senhor. Para a gente não ficar dizendo de modo nenhum para o Senhor por aí, Pai. Livre-nos disso, Senhor, de ter uma compreensão e um desejo da missão que não está compatível com o do Senhor, Pai. Livre-nos, Senhor, de gostarmos tanto de analisarmos as coisas, de categorizarmos, classificarmos, que é um modo de funcionamento que o Senhor nos deu, mas livre-nos de gostarmos tanto disso, Senhor, que a gente passe a viver a partir das nossas classificações, Senhor.
Livra-nos da vanglória, Senhor, que é o que está por trás desse desejo de distinção, Senhor. Distinguir para considerar uns mais distintos do que os outros, Senhor. Livra-nos da vanglória, Senhor. Humilha-nos mais uma vez. Leve-nos, Senhor, para uma casa que feda animal morto, Senhor. Para o Senhor falar com a gente, Deus. Leva-nos, Senhor, para a beira-mar de Jope, para a gente olhar para o cais onde Jonas embarcou para Tarsis, Senhor. E ao mesmo tempo a gente vê na porta um militar romano chamando para a sua casa, Senhor. E vença o nosso coração irresistente, Senhor. Para a gente abrir a boca e chamar todos os que o Senhor ama, Senhor, para fora da sepultura, Deus. E para dentro da vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.